Eu sou uma mulher negra, nordestina, nascida nessa cidade bonita aí de Recife, do ladinho de Olinda. Eu sou realmente fui uma criança muito privilegiada, porque eu morava no subúrbio de Olinda, mas a 2, 3 quadras do mar. E toda vez que eu voltava da escola, corria, fazia as tarefas de casa e saía correndo com os primos, pegando os vizinhos da rua e indo para a praia. Porque uma das coisas que eu mais gostava era sair cantando coxinha, porque a minha diversão era pegar uma concha como essa e escutar o barulho do mar. Só que eu não só escutava, eu realmente ouvia e prestava atenção no que as criaturas do fundo do mar estavam me dizendo. E, sobretudo, uma das criaturas que eu mais gostava como criança, e a maioria das crianças hoje em dia também, as sereias. E era fantástico poder falar com elas. E foi elas que me inspiraram a querer um dia ser bióloga. Mas minha vida não era fácil. Eu tive que passar 9 anos pegando esse ônibus aí, Rio Doce CDU. Ele me levava de Olinda até a cidade universitária, primeiro para fazer o curso técnico em Química, depois para fazer a tão sonhada graduação em Biologia. Mas não era fácil, porque fazer graduação em Biologia você também precisava de dinheiro, e Biologia marinha, meu sonho, eu precisava mergulhar. E, no início, eu mergulhava, mas mergulhava só com snorkel, sem equipamento, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu passei muitos anos da minha iniciação científica juntando dinheiro para poder fazer o tão sonhado curso de mergulho. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu coloquei o equipamento de scuba, o regulador, e mergulhei. E aquele mundo colorido se abriu para mim. E, nossa, era mais ou menos assim. Esse barulhinho que a gente está escutando não é um barulho de um mergulhador. São barulhos das criaturas do fundo do mar. São sirizinhos, caranguejinhos, lagostas, crustáceos, peixinhos mordiscando algas calcárias. E esse som me encantava e me inspirava de uma maneira que, toda vez que eu mergulhava, eu queria cantar, não queria nem tirar o regulador da boca. Só que, no meu primeiro projeto, eu já me deparei com uma triste realidade. Eu vi pela primeira vez, no verão de 98 para 99, um branqueamento de corais na região onde eu cresci e passava a minha infância, Tamandaré, que já se tornou uma das maiores unidades de conservação costeira e marinha do Brasil. E lá eu aprendi que coral não é uma pedra, coral não é uma planta, coral não é uma cor. Quer dizer, pode ser. E também não é um grupo de cantores. Corais são animais, e são animais extremamente inteligentes, porque eles escolhem águas morninhas, clarinhas, para viver o resto da vida, se fixar e viver o resto da vida nos locais mais bonitos do planeta. E eles também não vivem só. Eles têm uma associação, uma parceria de vida que é de encher um planeta, um oceano inteiro, porque dentro dos corais existem microalgazinhas que vivem dentro da pele deles, que dão a cor para os corais, mas também dão alimento, porque as microalgas elas podem fazer fotossíntese, então elas se alimentam e dão em troca do aluguel de estar lá, né, nesse condomínio mais bonito, luxuoso, em todas as regiões tropicais do mundo, eles dão em troca essa energia. Só que, quando o mar ele aquece, é como se os corais estivessem com febre. E aí, é isso, quando a gente está com febre, né? Aquela coisa, febre, fica nervoso. E a mesma coisa acontece com as algas. Elas acabam saindo do tecido dos corais. E aí, quando elas saem, elas levam também a cor. E é por isso que o que a gente vê, o branco, na verdade, é o esqueleto do coral, porque a pele dele é transparente. E foi aí a primeira vez que eu vi esse branqueamento dos corais. Só que o branqueamento dos corais não significa que eles estão morrendo ainda. Significa que eles estão sofrendo, eles estão vulneráveis, eles estão estressados. Mas, se a temperatura da água do mar, né, se essa febre acaba logo, as algas voltam, juntam, formam parceria novamente com os corais, e eles vivem felizes para sempre. Quem dera. Quem dera que a minha história terminasse aqui e a gente já pudesse seguir. Mas essa camada azul que a gente está vendo aí recobrindo
o nosso planeta ali, é a nossa atmosfera. A nossa atmosfera, a gente está colocando tanto gás carbônico, tanto metano, tantos gases, que está fazendo com que cada vez mais ela fique mais grossa, grossa, grossa. E esse cobertor do nosso planeta está retendo o calor aqui dentro, né? Hoje em dia, a gente já tem, em média, 1,5 grau de temperatura mais quente do que a gente tinha na era pré-industrial. E isso causa uma série de problemas que eu costumo dizer, que eu digo, os trigêmeos do mal, as mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, o aquecimento global de uma maneira geral. Porém, vamos falar de oceano. Primeiro, eu vou pedir para vocês respirarem comigo. Eu estou meio nervosa, claro, mas vamos lá. Gente, eu sei que nós estamos indo de COP em Belém, mas eu tenho uma séria informação para passar para vocês. O pulmão do mundo não é a Amazônia. O pulmão do mundo são os oceanos. É o nosso imenso oceano. Dessas 3 respirações que a gente deu, 2, o oxigênio que entrou dentro da gente veio do oceano. Para a gente estar vivo, a gente precisa de um oceano saudável. E o oceano é isso, é essa troca de oxigênio para a natureza, e o CO2 que a gente coloca tanto em excesso dessa queima de combustíveis fósseis, desse desmatamento que a gente faz desenfreado, esse CO2 ele entra na água do mar. Eu não vou entrar em muitos detalhes da parte química, prometo, mas a gente tem realmente causado uma alteração na química da água do mar. A acidificação oceânica, depois de muitas reações, significa que esses animaizinhos que vocês estão vendo assim meio coloridos aqui nessa imagem, os corais, os crustáceos, moluscos, todos os animais que precisam construir esqueletos, carapaças, conchinhas de carbonato, eles estão ficando mais frágeis, mais fracos, tendo mais dificuldade de tirar os elementos da água do mar para fazer essa construção. E aí, o que acontece com isso? Significa que aquele som maravilhoso que a gente ouviu, do tic-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 tic, está ficando cada vez mais com volume menor, né? Mais silencioso. E por que isso é importante? É importante não só porque eles são a base, né, de uma grande diversidade no fundo do mar, mas porque existem muitos peixes que, na verdade, usam o barulho, o som, a música dos recifes para se localizar. Então, quando os peixinhos eles, né, nascem no oceano aberto, eles escutam a música dos recifes para poder encontrar um lugar seguro para viver, para se alimentar, para se proteger, para reproduzir. E é isso a gente não está encontrando mais. Um dia eu estava indignada, pensando nesses problemas todos. Nossa, química da água do mar, aquecimento global. E eu fui para a beira da praia e eu fiquei vendo lá no horizonte. E tive realmente um pensamento que me causou uma dor muito profunda. Mas, ao mesmo tempo, esse autorreconhecimento me fez mudar. O que foi que eu olhei para o oceano e vi? Eu vi que a sociedade trata o oceano como tratam nós, mulheres negras. O oceano, ele é... A maior parte do nosso planeta está coberto, né? 70% do planeta é coberto por água, pelo oceano. A nossa população aqui no Brasil, a maioria, nós somos mulheres negras. Mas o oceano, o que a gente faz? Todo mundo pensa que ele é infinito, né? Tudo, vamos jogar lixo, o oceano aguenta. Vamos explorar, vamos tirar tudo quanto é peixe, vamos fazer o máximo. É a mesma coisa que as pessoas consideram, não, as mulheres negras elas trabalham demais, elas são as mais poderosas. Não adianta, as pessoas não valorizam o oceano assim como não valorizam a gente. Nós, mulheres negras, somos a faixa da sociedade que menos recebe pelo mesmo serviço de qualquer outra pessoa. E isso realmente, para mim, me chocou de uma maneira que eu disse, tá bom, chega, não vou ser mais só serei cientista. Como Tomé disse, eu agora, Jedi. Eu realmente resolvi ser uma pessoa que vai estar advogando pela justiça, pela equidade, pela diversidade, pela inclusão. Não só para mim, mas para as mulheres como eu, porque a nossa realidade, de fato, é bem difícil. Existem muitas pessoas que têm muito mais condições que a gente.
E que o governo, às vezes, pensa que não, vamos distribuir os mesmos recursos e pensa que está fazendo alguma coisa boa, mas, na verdade, não, porque para a gente realmente começar a ter equidade, a gente precisa que os recursos eles sejam distribuídos de forma que contemple as diferenças e as diversidades da nossa sociedade. Mas, no fundo, o que a gente quer mesmo é que as barreiras que a gente encontra tanto desde quando a gente nasceu, que elas sejam rompidas, para que a gente possa estar lá, ó, igual aquela sereiazinha lá no mar, usufruindo, surfando, mergulhando com todas as pessoas. Porém, isso, né, não terminou só aí. Ano passado, nós tivemos uma grande notícia. E aí eu vou passar para vocês agora essa notícia. Para onde a gente nasce, só tinha colônia brincada, só tinha colônia já morta. Por causa dessa onda de calor gigante que está acontecendo no mundo todo, né, por causa das mudanças climáticas de uma maneira geral, então a gente está observando que nas últimas semanas a água do mar, que geralmente fica em 28, 29 aqui na nossa região, está passando dos 33 graus. Muito triste. Nunca vi isso. Anos e anos mergulhando na costa dos corais, desde o bebê. Muito triste mesmo. Essa é a quarta grande onda global de branqueamento, a mais devastadora de todas. E, infelizmente, 80% dos corais entre Pernambuco e Alagoas morreram ano passado. E o que mais me partiu o coração, eu me lembro muito desse nosso mergulho, né, Tomé, foi procurar o som, procurar a música dos recifes. Cadê aquele tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic? Cada vez que eu procurava, mais o meu coração angustiava, porque o que eu via? Silêncio. E aí, a angústia se transformou em decisões. Eu precisava mudar. E como que eu mudava? Me unindo às mulheres incríveis, maravilhosas, da Liga das Mulheres pelo Oceano, do Bate-Papo com Netuno, da Black Women Ecology and Marine Science, da Rede de Mulheres Pescadoras da Costa dos Corais. Unir com pessoas, com cientistas, com educadoras, com formadoras de políticas públicas, com pescadoras, marisqueiras. Isso me transforma, isso me alimenta, isso me faz querer lutar. E não só a mim, mas a todas nós. E a gente tem realmente buscado transformar essa nossa realidade, porque, no fundo, o oceano ele está ficando silencioso. Ele realmente está pedindo ajuda. E aí eu termino, como eu comecei, com a minha conchinha aqui. Só que, dessa vez, essa minha conchinha, ela não é mais um telefone para falar com sereia ou para ouvir o barulho do mar. Ela é agora um chamado, é um megafone, é um berrante para toda a sociedade, para todos nós. Ubuntu. Eu sou, porque nós somos, diz o oceano, e juntos nós podemos trazer de volta a música para os recifes. Muito obrigada.
Sumare,